Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus! Que Deus abençoe o seu dia, meu querido. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu empreendimento, os teus sonhos, querido. Que Deus abençoe os seus planejamentos. Que Deus abençoe, né? Tudo aquilo que você tocar, que tudo aquilo que você almejar, que você sonhar, que o Senhor venha trazer à existência aquilo que ainda não existe, em nome de Jesus, que as portas do Senhor venham se abrir perante a você, os cadeados, correntes, que Deus venha te renovar, te restaurar, te transformar essa manhã, querido. Quintou na presença do Senhor. Ai, a presença do Senhor é maravilhoso. Nossa, é tão bom acordar assim. Abre a sua janela, abre a sua cortina, abre a sua porta. Vamos chamar a existência do Espírito Santo para entrar essa manhã. Vamos convidá-lo para fazer morada em nosso lar, dizendo assim bem lindo para ele: bom dia, bom dia, bom dia, meu Espírito Santo. Entra, faça morada, fica à vontade neste lugar. Toma as rédeas, Senhor. Fica à vontade para mudar as coisas de lugar. Fica à vontade para tomar todas as decisões necessárias. Ah, Paizinho, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Amém, meu querido. Cuidado com as palavras torpes, cuidado com as palavras negativas, cuidado, querido, porque Deus não habita em lugares imundos, Deus não habita em lugares onde, tem brigas, discussões. Deus, ele não agrada disso. Amém? O Senhor, ele gosta de lugar arejados, limpos, lugar que tem paz, tranquilidade, e somos nós que vamos chamar a existência do Senhor para dentro do nosso lar. É você que vai colocar a presença dele, não é mais ninguém. Amém, meu querido? Vamos refletir essa manhã na palavra do Senhor. Você já disse bom dia para o Espírito Santo, já agradeceu a Ele por mais um dia. Por isso, inscreva-se no canal, @Encontro com Jesus e o Espírito Santo. Deixa ali o seu like, deixa o seu comentário, o seu pedido de oração. Eu estarei orando por você. Amém, meu querido? Seja você uma pessoa que vai levar a palavra do Senhor. Então, compartilhe esse áudio com alguém. Tem uma pessoa precisando ouvir as promessas do Senhor. Amém? Hoje, novamente, eu quero trazer o tema libertação, né? O Senhor tem falado muito comigo sobre esse tema de libertação. Muitas das vezes nós esperamos que alguém nos dê, uma profecia, coloque a mão na nossa cabeça, mas a maior libertação está na mudança de comportamento. Amém? Vamos refletir na palavra hoje em Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir de um dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangélico da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomais também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para intrepidez, fazer conhecimento o ministério do Evangelho, pelo qual, embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre libertação. E cada tópico que o Senhor tem falado para a gente fazer, eu vou estar explicando para vocês como que nós vamos ser libertos, O Senhor, ele deixou muito claro aqui na palavra, como que eu vou ser liberto da armadura de Satanás, como eu vou ser liberto, contra as maldições hereditárias, contra aquilo que eu fiz, Então, querido, a primeira libertação que o Senhor quer de nós é a verdade,
Portanto, querido, quando você fala a verdade, por isso que eu falo sempre para vocês aqui, trazer à tona aquilo que você fez, aquilo, né, que não agradou o coração do Senhor, porque quando você confessa, Satanás, ele sabe que ele perde território quando nós falamos com a nossa boca. Por isso, quando eu falo que eu era invejosa, né, e quando eu falo isso para vocês, porque tem muitas pessoas que guardam sentimentos e não confessam para Deus. E quando eu confessei, Satanás teve que sair. Sabe por quê? Porque eu confessei para Deus. Naquele momento, quando você confessa para Deus, Satanás, ele perde território. E aí começa a libertação. Quando você fala a verdade, aí já começa a libertação dentro de você, né? E quando o Senhor fala pra gente, né, tomar a armadura de Deus e resistir os dias maus, Ele está fazendo para nós permanecer na presença dele firme, né? Falando a verdade, falando aquilo que nós fizemos, aquilo que não agradou o coração do Senhor, aquele pecado que você esconde, né? Por exemplo, tem pessoas que traíram e não contou para o cônjuge a verdade. Tem pessoas que fez coisas, né, e não contou a verdade. Então é preciso contar a verdade para que haja libertação. É preciso confessar aquele pecado que você esconde para que haja libertação. E quando você conta a verdade, quando você fala, quando você pronuncia, Satanás, ele perde o território. E ali, querido, nós temos que manter a verdade sempre. E uma coisa que o Senhor, né, fala muito ali para nós calçarmos os pés. E quando o Senhor fala ali de nós calçarmos o pé, é para a gente tomar cuidado onde nós colocamos os pés. Aonde nós vamos, né, entrar. Aonde nós vamos, né, colocar as plantas dos nossos pés. Nós não podemos estar em qualquer lugar. Não é todos os lugares, querido, que nós possamos frequentar. Tem lugares carregados de demônios, tem lugares carregados de entidade, e nós muitas das vezes colocamos o pé naquele lugar, e quando nós não sabemos repreender esses demônios acompanham a gente. Então a gente tem que estar sempre repreendendo, né, pedindo ao Senhor que guarde os nossos pés, guarda a nossa entrada, a nossa saída, porque nós sabemos que o inimigo, ele quer de todo jeito tomar, né, a nossa vida, né, para ele. Então, querido, nós devemos também manter o nosso coração limpo, né? Com cuidado, né, com a contaminação daquilo que nós escutamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos. Cuidado, pornografia, cuidado com os vícios, cuidado, né, com avareza, cuidado com os sentimentos que nós carregamos dentro de nós, aquela falta de perdão que você esconde ali, que você não perdoa. Cuidado com o sentimento de ciúmes também, que Deus não agrada. Cuidado com a bebedice, com a gula, a glutanaria também, que Deus abomina, né? Nós temos que tomar cuidado com o nosso sentimento e guardar o nosso coração para Deus. E nós devemos sempre, querido, sempre ter fé no Senhor, acreditar no Senhor, colocando sempre Ele em primeiro lugar, estar sempre ali orando em oração, porque uma coisa também que nós vamos ser libertos é pela oração, orando. E ali quando nós oramos, o Satanás, ele perde força quando nós estamos orando, porque muitas das vezes as pessoas querem que a outra pessoa ore para ela. Nós podemos sim orar para as outras pessoas, mas eu sempre ensino aqui para vocês orar por vocês mesmos, para você ter todos os dias, né, um projeto de oração na vida de vocês, todos os dias os costumes de fazer a oração, porque quando nós oramos, Satanás perde a força também, porque quando você está clamando, quando você está orando, Satanás, ele não tem como, né, ganhar o território na sua vida, porque a oração, ela blinda as nossas vidas do inimigo. Então, querido, esteja sempre em oração, firmado na palavra. Nós temos que estar sempre firmado na palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é através da palavra que nós vamos descobrir a verdade, né? Tanto é que Efésios 6:13 vai abrir os nossos olhos espirituais. Ele vai abrir a nossa mente. Se você ler Efésios 13, o Senhor já vai começar a te dar libertação, porque você, através da palavra, você vai ser liberto. Através da palavra, através da verdade, né? Você vai ser liberto, né? Então, cuidado com os pensamentos negativos, cuidado com as palavras que eu sempre falo todos os dias, que torpes, né? Tem gente que chama o nome do bicho o dia inteiro. Aí a hora que o bicho entra, aí chama os pastores para expulsar, querido. Não, né? Eu lembro de trás da minha casa, tinha um pessoal que chamava o inimigo o dia inteiro clamava o nome do inimigo. Depois tinha que o padre, coitado do padre, tinha que sair lá correndo da paróquia para expulsar os inimigos. Por quê?
porque as pessoas chamavam o dia inteiro o inimigo. Não, querido, tem que chamar a presença de Deus para sua casa. Então isso também é libertação. Esteja sempre, querido, em oração. Esteja sempre falando palavras, né, positivas. Sempre falando palavras positivas sobre o seu lar. Cuidado com as palavras que você fala com teus filhos. Cuidado, né, com as palavras que nós pronunciamos de maldição sobre nós mesmos. Isso também, quando nós paramos de fazer isso, nós trazemos libertação para nossas vidas, querido. Então nós precisamos abrir a boca. A palavra fala que para Deus nos dá intrepidez, né, que é o conhecimento do Evangelho. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós vamos pronunciar palavras com intrepidez, palavras com inteligências, palavras com sabedoria, palavras abençoadas que vão sair da nossa boca. Então nós precisamos cingir o nosso pensamento, nós precisamos cingir os nossos pés, nós precisamos cingir o nosso coração, nós precisamos estar sempre em oração, com fé, acreditando no Senhor. Quer ser liberto, querido? Quer ser transformado? Quer ser curado? Então comece a colocar em prática tudo isso aqui hoje. Começa a colocar em prática a oração, começa a colocar na prática, né, o posicionamento. Começa a falar para o Senhor: Deus, eu quero ser liberto. Então começa a ler a palavra, começa a orar, começa a buscar o Senhor, porque quando você fica na presença do Senhor, o inimigo perde território, ele vai ter que ir embora, porque você vai ser cercado, né, pela cerca de sebe do Senhor. Então o inimigo vai ter que bater de retirada da sua vida. Então tudo aquilo, o velho homem de você vai ficar para trás, e Deus vai trazer um novo homem, um homem transformado, um homem liberto, um homem transformado e curado pela presença do Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós. Por isso, querido, não adianta frequentar fila de igrejas, não adianta você ficar pedindo óleo não sei de quê, pedir, né, água benta, não adianta você pedir oração se você não se posicionar para ser liberto. Então, para ser liberto, nós precisamos dessas características de hoje que eu falei aqui. Para ser liberto, eu preciso me posicionar. Então, por isso, diga para ele assim, diga para Deus hoje, essa manhã: Paizinho querido, Paizinho amado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Em nome do Senhor Jesus, eu quero me posicionar mais uma vez, porque eu creio em Ti, eu tenho fé que algo novo acontecerá em minha vida, e eu quero ter meus pensamentos positivos. Eu quero que a minha vida esteja voltada para o Senhor, que seja na oração, que seja na palavra, que seja no meu posicionamento. Paizinho, que meus pés não venham a vacilar. Em nome do Senhor Jesus, afasta de mim todo mal, repreende todas as maldições hereditárias sobre a minha vida. E eu quero pedir ao Senhor: Papai, me liberta, me transforma, me cura, porque eu quero ser uma nova criatura. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Quintou na presença do Senhor. Papai, se o Senhor não for, eu não irei. Aleluia!